O som que um osso faz ao quebrar no silêncio absoluto do Himalaia é algo que você nunca esquece. Não é um estalo alto, cinematográfico como nos filmes. É um som surdo, interno, um toque úmido que vibra através de você. Um anúncio íntimo e aterrorizante de que a sua jornada, como você a conhecia, acabou de se estilhaçar. Naquele momento, pendurado de forma precária numa encosta de cascalho solto, com a perna direita dobrada num ângulo que a natureza jamais projetou, eu não pensei na dor. Pensei no silêncio. Um silêncio tão vasto, tão indiferente, que parecia ter peso. Um silêncio que me engolia inteiro, e a primeira coisa que ele devorou foi a minha arrogância. Tudo tinha começado 6 meses antes, a 10.000 quilômetros dali, numa sala de reuniões com ar-condicionado e cheiro de ambição estagnada. Eu era um gráfico de performance ascendente numa planilha de resultados. Era uma vida de metas, prazos e uma ansiedade crônica que eu chamava de motivação. Eu tinha 32 anos e sentia como se tivesse 80. Meus ombros viviam tensos, meu maxilar travado e o som da notificação de um novo e-mail me causava uma pequena, mas real descarga de pânico. Um dia, durante uma apresentação sobre projeções para o próximo trimestre, olhei pela janela e vi um pássaro voando livre, sem rumo, apenas sendo. E algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que ainda existia, quebrou. Não com o som surdo de um osso, mas com a nitidez de um cristal. Naquela noite, pedi demissão. Vendi o carro, subloquei o apartamento e comprei uma passagem só de ida para o Nepal. Por que o Himalaia? Porque eu precisava me sentir pequeno. Minha vida inteira tinha sido sobre ser grande, sobre crescer, sobre ocupar espaço. Eu queria o oposto. Queria ser um grão de poeira diante da majestade de algo tão colossal que meu ego não tivesse escolha a não se calar. E, por um tempo, funcionou. Katmandu foi um assalto sensorial delicioso, um caos de buzinas, incensos, vacas sagradas e rostos sorridentes. Mas eu queria mais, eu queria o vazio, queria a trilha que não estava nos guias mais populares, o caminho menos percorrido. Contratei um guia local, um homem sereno chamado Pasang, cujo rosto parecia ter sido esculpido pelo próprio vento da montanha, e partimos para a região de Dolpo, uma das áreas mais remotas e preservadas do Tibete cultural dentro das fronteiras do Nepal. As primeiras semanas foram uma purificação. O ar rarefeito queimava meus pulmões. Cada passo era um esforço consciente. A civilização foi se desvanendo atrás de nós, substituída por vilarejos de pedra, mosteiros pendurados em penhascos e o sorriso de crianças cujos olhos continham a profundidade de um céu antigo. Pasang me ensinou a caminhar devagar, a respirar com o diafragma, a respeitar a montanha. Não estamos conquistando a montanha, Sahib, ele dizia, com sua voz suave. Estamos pedindo permissão para passar. Eu estava aprendendo. Mas a semente da arrogância, regada por anos de vida corporativa, demora a morrer. Depois de 3 semanas, eu me sentia forte. O mal da altitude tinha passado, minhas pernas eram de aço e o ritmo lento de Pasang começava a me parecer lento demais. Eu queria ir mais rápido, ver o que havia depois da próxima curva, alcançar o próximo passo de montanha antes do anoitecer. Eu estava, sem perceber, transformando a jornada espiritual numa nova meta de performance. Pasang me olhava com uma paciência infinita. A montanha tem seu próprio tempo, Sahib, não o nosso. Eu sorria, concordava, mas por dentro a velha impaciência borbulhava. Foi quando decidimos nos separar por algumas horas. Um erro estúpido, nascido da minha soberba. Havia um atalho, uma trilha de cabras que cortava uma grande curva do caminho principal. Pasang desaconselhou. Era íngreme e instável, mas levaria ao nosso ponto de encontro 2 horas mais rápido. Ele iria pelo caminho seguro, mais longo, e nos encontraríamos num pequeno vilarejo para passar a noite. Tome cuidado, foi tudo o que ele disse, sem julgamento, apenas preocupação. Eu lhe assegurei que ficaria bem. Eu era experiente, forte. Eu era um idiota. A trilha era traiçoeira, uma cicatriz fina na face da montanha. O vento soprava em rajadas imprevisíveis, tentando me desequilibrar. E o silêncio era diferente do silêncio com Pasang.
Com ele, o silêncio era companheiro. Sozinho, ele era predador. Eu estava a meio caminho quando aconteceu. Um passo em falso, um punhado de cascalho que cedeu sobre minha bota e a gravidade, a lei mais antiga e implacável de todas, assumiu o controle. A queda não foi longa, talvez 5 ou 6 metros, mas a aterrissagem foi catastrófica. O som, aquele som surdo e definitivo. E depois, a dor. Uma onda branca e quente que subiu pela minha perna e explodiu na minha cabeça, me deixando sem ar. Deitado ali, eu olhei para o céu. Um azul tão puro, tão indiferente. Nuvens finas passavam como se nada tivesse acontecido. Tentei me mover. O grito que saiu da minha garganta foi animal. Minha tíbia estava claramente quebrada. O osso não perfurou a pele, mas o ângulo da minha canela era uma piada de mau gosto. O pânico começou a se instalar, gelado e rápido. Passang estava a horas de distância, no caminho principal. Ninguém sabia que eu estava aqui. O sol começava a descer, e com ele a temperatura. No Himalaia, a noite não traz descanso, ela traz perigo. O frio mata mais rápido que a fome. Eu gritei por ajuda, a voz patética sendo engolida pela imensidão. Gritei até minha garganta ficar em carne viva. Nada, apenas o eco zombeteiro do vento. O choque deu lugar ao desespero, e o desespero à resignação. Eu ia morrer ali, naquela trilha estúpida, por causa da minha pressa estúpida. Fechei os olhos. Pensei na minha vida de escritório, nas minhas metas, nas minhas planilhas. Tudo parecia tão absurdamente insignificante. Pensei em Passang e em sua sabedoria gentil. Pensei no pássaro que vi pela janela. Ele voava sem rumo, mas não estava perdido. Eu, que sempre tive um rumo, estava irremediavelmente perdido. O frio começou a penetrar minhas roupas. Um torpor começou a tomar conta de mim. Talvez não fosse uma forma tão ruim de partir. Apenas dormir, apenas deixar o silêncio vencer. E então, um som. Diferente do vento, diferente do meu próprio coração batendo nos ouvidos, um som metálico, rítmico, distante. Um sino. Abri os olhos. Era real? Uma alucinação antes do fim? O som ficou mais próximo, e com ele, vozes. Não vozes que chamavam, mas que cantavam. Um mantra baixo, profundo, que parecia fazer o próprio ar vibrar. 2 vultos cor de açafrão e bordô surgiram na curva da trilha acima de mim. Eles se moviam com uma agilidade que desafiava o terreno. Eram monges. Suas cabeças raspadas, seus rostos serenos, queimados pelo sol e pelo vento. Um era mais velho, com rugas profundas que pareciam conter histórias de milênios. O outro, mais jovem, talvez com 20 anos, tinha olhos vivos e curiosos. Eles me viram. Não houve exclamações de surpresa nem pânico, apenas uma aceitação calma do que estava diante deles. Eles desceram até mim com o cuidado de quem pisa em solo sagrado. O mais velho se ajoelhou, seus dedos longos e nodosos pairando sobre minha perna quebrada sem tocar, como se lesse a fratura com a própria energia. Ele disse algo em tibetano, uma voz que era cascalho e mel. O mais jovem olhou para mim. "Don't move", ele disse, num inglês hesitante mas claro. "We help." A gratidão que me inundou foi tão avassaladora quanto a dor. Era uma onda quente que empurrou para longe o frio do desespero. Eu comecei a chorar, não de dor, mas de um alívio tão profundo que parecia vir da alma. Eles me viram chorar, e o mais velho colocou a mão no meu ombro, um toque firme, tranquilizador. Não havia pena em seu olhar, apenas compaixão. O que se seguiu foi uma proeza de engenhosidade e força. Eles usaram seus próprios chales e 2 bastões de caminhada para improvisar uma tala rudimentar na minha perna. Depois, com uma força que desmentia suas aparências esguias, eles me ergueram. O jovem me apoiou de um lado, o mais velho do outro, e começamos a subida lenta e agonizante. Cada passo era uma explosão de dor, mas a presença deles, o mantra constante que o mais velho murmurava, era uma espécie de anestésico para o espírito. Levamos o que pareceu uma eternidade para chegar ao topo da encosta, e lá, aninhado numa dobra da montanha, quase invisível contra a rocha, estava o lugar de onde eles vieram, o monastério de Gokarmo.
Não era uma estrutura grandiosa como as que se vêem nas fotos. Era uma fortaleza de pedra e madeira, antiga, desgastada pelo tempo, com telhados dourados que captavam os últimos raios do sol poente e os transformavam em fogo líquido. Bandeiras de oração, desbotadas e rasgadas pelo vento, se estendiam em todas as direções, sussurrando preces para o universo. Cruzar o portão de madeira maciça foi como entrar em outro tempo, em outra dimensão. O ar lá dentro era denso, com o cheiro de incenso de zimbro, de lâmpadas de manteiga e de algo mais, algo antigo e indescritível, o cheiro da paz. Eles me levaram por um pátio de pedra, onde outros monges pararam suas tarefas para nos observar em silêncio e me deitaram num quarto pequeno e austero. Uma esteira no chão, uma janela minúscula com vista para um abismo e na parede um mural desbotado de uma divindade de semblante sereno. O monge mais velho, cujo nome eu descobriria ser Lama Lobsang, o abade do monastério, começou a trabalhar na minha perna com uma concentração absoluta. Ele e outro monge, o curandeiro, cortaram minha calça com uma faca afiada. A visão da minha perna, inchada e roxa, me fez sentir náuseas. O processo de colocar o osso no lugar foi a dor mais pura que já experimentei. Eu mordi um pedaço de couro que me deram, sentindo o suor escorrer pelo meu rosto. Lama Lobsang segurou meu joelho, o outro monge segurou meu tornozelo. Eles não disseram nada, apenas olharam nos meus olhos. E então, com um movimento rápido e preciso, eles puxaram. O som do osso se realinhando foi ainda pior que o da quebra. Eu apaguei. Quando acordei, o quarto estava na penumbra, iluminado apenas por uma única lâmpada de manteiga que projetava sombras dançantes nas paredes. Minha perna estava imobilizada com talas de madeira e faixas de tecido e repousava sobre uma almofada dura. Uma dor surda pulsava nela, mas era suportável. O jovem monge, Tenzin, estava sentado num banquinho baixo no canto, observando-me. Quando viu que eu estava acordado, ele sorriu. "You sleep long time", ele disse. "Tea?" Ele me trouxe uma tigela de madeira com um líquido quente e gorduroso, chá de manteiga. O sabor era estranho, salgado, rançoso, mas incrivelmente reconfortante. Aqueceu-me de dentro para fora. Tenzin me explicou que eu ficaria ali. Não havia como descer a montanha naquele estado. A neve do inverno estava chegando e as passagens ficariam bloqueadas. Eu era um prisioneiro da montanha e um convidado do monastério. Meu resgate seria a própria primavera. Os primeiros dias foram um borrão de dor, febre e sono intermitente. Os monges cuidavam de mim com uma eficiência silenciosa. Traziam-me comida, uma papa de cevada torrada chamada tsampa, misturada com o chá de manteiga, e ocasionalmente uma sopa de legumes. Limpavam-me, trocavam os curativos, moviam-se pelo quarto como fantasmas gentis, suas vestes de lã roçando no chão de pedra. A comunicação era mínima, um sorriso, um aceno de cabeça. Eu não falava tibetano e apenas Tenzin arriscava algumas palavras em inglês. A ausência de estímulos externos foi o primeiro choque cultural. Não havia celular, internet, televisão, livros na minha língua. A única distração era a pequena janela do meu quarto. Por ela, eu via um pedaço do céu, o topo de uma montanha distante e às vezes uma águia planando nas correntes de ar. O silêncio não era mais predador, mas era opressivo. Um silêncio que me forçava a confrontar o barulho dentro da minha própria cabeça. E havia muito barulho. Ansiedade sobre o futuro, arrependimento sobre o passado, frustração com o presente. Minha mente, acostumada a correr a 100 km por hora, colidiu com a parede da imobilidade. Eu estava enlouquecendo. Tenzin se tornou minha única ponte para aquele mundo. Ele vinha me visitar todos os dias, depois de suas tarefas e orações. Trazia-me comida e uma curiosidade sem fim sobre o meu mundo. Ele queria saber sobre arranha-céus, sobre carros, sobre o oceano, que ele só tinha visto em fotos. Em troca, eu perguntava sobre a vida deles. A rotina era imutável, regida pelo sol e pelos sinos. Acordavam antes do amanhecer para a primeira sessão de orações. O som dos cânticos e dos longos chifres Dunchen ecoavam pelas paredes de pedra, uma vibração profunda que se tornava o meu despertador. Depois, o de jejum em silêncio.
Tarefas: limpar, cozinhar, buscar água, estudar as escrituras sagradas. Oração da tarde, mais tarefas. Oração da noite, jantar e dormir. Você não se cansa? Não fica entediado? Perguntei a ele numa tarde, a frustração evidente na minha voz. Tenzin inclinou a cabeça, uma expressão de genuína confusão em seu rosto. Bored? Ele repetiu a palavra, como se aprovasse. Why bored? There is always something to do. The mind is a garden. You must tend it. Pull the weeds, water the seeds. It is a full-time job. A mente é um jardim. A frase ficou comigo. Meu jardim estava cheio de ervas daninhas, impaciência, raiva, autopiedade. Eu passava horas ruminando sobre meu erro, sobre a carreira que abandonei, sobre a família que se preocuparia quando o Passang desse o alarme. Eu era um prisioneiro não apenas do meu corpo quebrado, mas da minha mente indisciplinada. À medida que a dor na perna diminuía e se transformava num incômodo constante, comecei a observar mais atentamente a vida que pulsava ao meu redor. Lama Lobsang, o abade, permitiu que me levassem para o pátio durante o dia. Eles me sentavam num canto ensolarado, com a perna esticada sobre um banco, e eu assistia. Via os monges mais jovens rindo e jogando pedras durante um raro momento de folga. Via os mais velhos sentados em silêncio, girando suas rodas de oração, os lábios se movendo num mantra perpétuo. Via a dedicação em cada tarefa, por mais humilde que fosse. Varrer o pátio não era uma obrigação, era um ato de meditação. Lavar as tigelas no riacho gelado não era um fardo, era um ato de purificação. Lentamente, algo começou a mudar dentro de mim. O barulho na minha cabeça começou a diminuir de volume. A necessidade desesperada por distração começou a se dissipar, substituída por uma curiosidade tranquila. Comecei a notar os detalhes. A forma como a luz da manhã incidia sobre as mandalas pintadas nas paredes do templo principal, revelando cores e formas que eu não tinha visto antes. O som do vento passando pelas bandeiras de oração, cada sussurro uma prece levada aos céus. O sabor da champa, que no início me pareceu insosso, agora tinha a complexidade da cevada torrada, o calor da terra. Tenzin me emprestou alguns textos budistas traduzidos para um inglês simples. Li sobre o desapego, sobre a impermanência de todas as coisas, sobre a natureza do sofrimento como resultado do desejo e da aversão. As palavras, que antes poderiam ter me soado como filosofia barata de autoajuda, agora ressoavam com uma verdade brutal e libertadora. Meu sofrimento não vinha da perna quebrada. Vinha da minha resistência à realidade de ter uma perna quebrada. Vinha do meu desejo de estar em outro lugar, de ser outra pessoa. Numa tarde, Lama Lobsang sentou-se ao meu lado no pátio. Ele não disse nada por um longo tempo. Apenas sentou-se, seu olhar perdido na vastidão das montanhas. O silêncio entre nós não era constrangedor. Era um silêncio compartilhado, confortável. Finalmente, ele se virou para mim. Seus olhos eram escuros e profundos e pareciam ver através de todas as minhas defesas. "Your leg heals", ele disse, sua voz calma. "But the rush inside you, it is a deeper wound." Eu não soube o que responder. Ele estava certo. "We run", ele continuou, falando devagar, como se escolhesse as palavras em um idioma que não usava com frequência. "We run from silence, because in silence we meet ourselves. And most of us do not like the person we meet." Ele fez uma pausa e então deu um pequeno sorriso. "But that person is the only one who can find peace." Aquelas palavras foram como uma chave abrindo uma porta trancada dentro de mim. A minha vida inteira tinha sido uma corrida, uma fuga de mim mesmo. O trabalho, as metas, as viagens frenéticas, tudo era uma forma de não ter que parar e encarar o vazio, o descontentamento que morava no meu âmago. O acidente não tinha sido uma maldição, tinha sido uma intervenção. A montanha não me quebrou, ela me parou. A partir daquele dia, minha perspectiva mudou completamente. Eu parei de lutar contra a minha situação e comecei a aceitá-la. A rotina do monastério, que antes me parecia monótona, agora me parecia um ritmo sagrado, uma âncora.
Comecei a participar na medida do possível. Eles me davam tarefas que eu podia fazer sentado, separar grãos de arroz, polir as tigelas de oferendas, remendar tecidos. Eram trabalhos simples, repetitivos, e neles eu encontrei uma espécie de meditação em movimento. Minha mente, antes um turbilhão, começou a se aquietar. Eu pedi a Tenzin para me ensinar a meditar. Ele me ensinou a sentar direito, a focar na respiração, a observar meus pensamentos como nuvens passando no céu, sem me apegar a eles. Foi incrivelmente difícil. Minha mente se rebelava, saltando de uma preocupação para outra. Mas eu persistia. 10 minutos por dia, depois 20, depois 30. E lentamente, momentos de quietude real começaram a aparecer. Frações de segundo de silêncio interior, de pura presença. E nesses momentos eu sentia uma paz que nunca havia conhecido. Uma paz que não dependia de nada externo. Ela simplesmente era. Os meses passaram. O outono deu lugar ao inverno. A neve chegou, cobrindo o mundo com um manto branco e silencioso. O monastério ficou ainda mais isolado. Às vezes, por dias, não víamos nada além de uma névoa branca e densa do lado de fora da janela. A vida se tornou ainda mais introspectiva. As noites eram longas e frias, aquecidas apenas pelo calor das lâmpadas de manteiga e pela camaradagem silenciosa. Eu aprendi a rir com os monges. Aprendi que a espiritualidade deles não era solene e triste, mas cheia de vida e de uma alegria infantil. Vi-os ter debates filosóficos acalorados que terminavam em gargalhadas. Vi-os pregar peças uns nos outros. Vi a humanidade por trás das vestes e dos rituais. Eles não eram santos etéreos. Eram homens que escolheram um caminho de disciplina e compaixão, com todas as lutas e alegrias que isso implicava. Minha perna sarou. Primeiro, comecei a andar com muletas que eles fizeram para mim. Depois, mancando, apoiando-me num bastão. O dia em que caminhei pelo pátio sem apoio pela primeira vez foi uma celebração silenciosa. Os monges sorriram e acenaram com a cabeça. Lama Lobsang me observou de longe, um brilho de aprovação em seus olhos. Eu não tinha apenas recuperado o movimento, eu tinha recuperado uma parte de mim que nem sabia que havia perdido. A primavera chegou de repente. O sol começou a derreter a neve, revelando a terra marrom por baixo. O som da água corrente estava por toda parte. Com a primavera, vieram os primeiros comerciantes e peregrinos, trazendo notícias do mundo exterior. Um deles trouxe uma mensagem de Pasang. Ele havia me procurado por dias. Quando soube o que aconteceu e que eu estava seguro em Gokarmo, ele voltou para sua família, prometendo retornar quando as passagens abrissem. E ele estava a caminho. A notícia da minha partida iminente me encheu com uma mistura de alegria e uma tristeza profunda. Eu sentia falta do meu mundo, da minha família, de uma boa xícara de café. Mas a ideia de deixar aquele santuário de paz era dolorosa. Aquele lugar tinha se tornado meu lar, aqueles homens, minha família. Na minha última noite, Lama Lobsang me chamou ao seu pequeno quarto, cheio de livros antigos e o cheiro de papel velho. Ele me serviu chá. Sentamo-nos em silêncio por um tempo. "You came to the mountain seeking something", ele disse finalmente. "Did you find it?" Pensei por um momento. Pensei no homem que eu era, correndo, buscando, tentando conquistar. E olhei para o homem que eu me tornara, sentado em paz, com uma perna remendada e uma alma que começava a cicatrizar. "Eu acho que estava procurando a coisa errada", respondi, minha voz um pouco embargada. Eu estava procurando algo grande, espetacular, uma revelação. Mas o que eu encontrei foi pequeno. Foi o silêncio, a respiração, o calor de uma tigela de chá, a gentileza de um estranho. Ele sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto enrugado. "Good. That is the beginning de wisdom. The universe is not in the thunder, it is in the whisper." Ele me deu um presente de despedida, uma pequena cata, um lenço cerimonial de seda branca e uma roda de oração de madeira, gasta pelo uso.
Do not forget to tend your garden, ele disse, colocando a roda na minha mão. No dia seguinte, Passang chegou. Nosso reencontro foi emocionante. Ele me abraçou, seus olhos marejados. Eu sabia que a montanha cuidaria de você, ele disse. A despedida dos monges foi simples, sem cerimônia. Tenzin me deu um abraço desajeitado e um sorriso largo. Don't forget us, ele disse. Come back. Eu prometi que tentaria. Agradeci a cada um deles. Minha última despedida foi com Lama Lobsang. Ele não disse nada, apenas colocou as palmas das mãos juntas em sinal de respeito e se curvou levemente. Eu fiz o mesmo. Nenhuma palavra era necessária. A gratidão que eu sentia era tão vasta quanto o céu acima de nós. A jornada de volta foi diferente. Eu caminhava devagar, não por causa da perna, mas por escolha. Eu via o mundo com outros olhos. Notava as pequenas flores desabrochando na beira da trilha, o brilho do sol num riacho, o som de cada um dos meus passos na terra. A montanha não era mais um adversário a ser vencido, mas uma presença sábia e antiga. Quando finalmente voltei para a civilização, o choque foi brutal. O barulho, a pressa, as luzes, a avalanche de informações. Parecia um mundo insano. Mas algo havia mudado em mim. Eu carregava o silêncio do monastério dentro de mim. Era uma âncora, um refúgio. Eu podia estar no meio de uma rua caótica, fechar os olhos por um segundo, focar na minha respiração e encontrar aquele centro de paz. Eu não voltei para minha antiga vida, não podia. A pessoa que havia saído daquela sala de reuniões não existia mais. Eu viajei mais, mas de forma diferente, mais devagar, com mais intenção, procurando não por aventuras, mas por conexões. Hoje, anos depois, a cicatriz na minha perna ainda está aqui. É um mapa, um lembrete. Um lembrete de que, às vezes, é preciso quebrar para se tornar inteiro. Um lembrete de que, no meio do nada, no silêncio mais profundo, eu encontrei a humanidade mais pura. E a gratidão que sinto por aqueles monges, por aquele acidente, por aquela montanha, é uma prece silenciosa que carrego comigo todos os dias. Eu fui para o Himalaia para me sentir pequeno e acabei encontrando a maior coisa que existe, a paz que mora dentro do nosso próprio coração. E essa, eu descobri, é a única jornada que realmente importa. O resto é apenas caminhar.